Libertadores da América. O pau comeu ontem. Fala, Bruninha. Boa tarde, bebê. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cléo. Boa tarde. Que isso, Cléo? Minha fã, não. Que isso? Eu tô fã sua. Eu ouço antes, né, os programas aí, vocês falando também. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Ô, Bruninha Medeiros, vamos trabalhar, vamos falar um pouco de futebol, velho. Que ontem tivemos altitude, mas tivemos atitudes diferentes dos dois times na altitude. Foi isso? Né, Felipe? Então, a atitude em si, eu acho que nem mudou tanto, né? Porque apesar do resultado final ter sido diferente, os jogos, né, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, que foram os dois brasileiros que enfrentaram a altitude, também altitudes diferentes, né? A de La Paz é bem mais difícil do que a do Independente Del Valle, lá do estádio Del Valle. Então, assim, são diferentes, mas o Palmeiras também jogou muito mal, então vamos começar aqui pelo jogo do Palmeiras, né? Vamos aqui na ordem. O Palmeiras enfrentou o Del Valle na altitude, 3-2, conseguiu uma virada aí. O Palmeiras já está acostumado, né, com essas viradas, desde que o Abel chegou. É um time que nunca desiste do resultado, pode estar perdendo de quanto for. A gente viu isso ano passado contra o Botafogo, por exemplo. Então, ontem não foi diferente. Del Valle abre 2-0 no primeiro tempo. O Del Valle também é um time muito ajeitadinho, que está aparecendo no cenário sul-americano nos últimos anos, ganhando a Copa Sul-Americana, ganhando também a Recopa do Flamengo, por exemplo. Então, o Del Valle está aí aparecendo muito em evidência nesses últimos anos. Ele consegue ali 2 gols em jogadas boas, o Everton também tem que fazer outras defesas, mas o Palmeiras consegue diminuir no finalzinho do primeiro tempo com o Endrick, né, a joia Endrick de cabeça, e acaba que vai para o segundo tempo com um pouquinho mais de moral do que parecia que iria, né? Então, no segundo tempo, entra o quê? Mais 2 garotos, Palmeiras aí recheado de garotos, um da base, o outro não, o outro é o Lázaro, que veio até do Flamengo, né? Da base aí do Flamengo. Não veio do Flamengo, na verdade, mas é da base do Flamengo. E o Lázaro, por exemplo, ele entra logo aos 78 minutos, ele e o Flaco Lopes, e os dois participam do gol de empate aos 81 minutos. Então, 3 minutos depois de entrar, o Flaco Lopes e o Lázaro participam, assistência do Flaco, gol do Lázaro, empate ali, que já seria um ótimo resultado para o Palmeiras, mas a estrela da base, de novo, brilha aos 95 minutos, aí o Luiz Guilherme consegue fazer um gol de fora da área, ele também entrou no segundo tempo, então o Abel interferindo muito, né, nesse jogo, gol de fora da área ali, o Palmeiras finalizou pouco, o Del Valle foi melhor ali no tempo total, teve chance de fazer até mais, mas o Palmeiras, o time aguerrido que é do Palmeiras, que nunca desiste, consegue a vitória e agora é primeiro colocado com 7 pontos, enquanto o Del Valle está com 4, né? O Del Valle segue ele com 4 e o Liverpool também, do Uruguai, também tem 4 pontos. O São Lourenço é o lanterninha do grupo com 1 ponto, mas o Palmeiras agora fica mais tranquilo, né? Ganhou seu jogo na altitude, só teve um empate ali na primeira rodada, poupando os jogadores antes da final do Paulista, então vai mais tranquilo aí para o retorno, vamos dizer assim, da Libertadores. O Palmeiras que tem um treinador, um trabalho longevo, etc., então consegue trabalhar melhor os jovens. Você vê claramente como o Abel sabe usar, sabe lançar, sabe o momento certo, ele sabe quem são os melhores. Esse trabalho do Palmeiras é muito mérito da diretoria de manter o mesmo treinador por muito tempo e claro, de saber usar a molecada da base. O Flamengo ontem também tenta usar alguns jovens da base, mas foi diferente, né, Bruna? Então, o Flamengo, um jogo também... Por isso que eu falei que não foi tão diferente o cenário dos jogos, porque o Palmeiras também não jogou bem, igual o Flamengo, mas do Flamengo a altitude de La Paz, né, é pior ainda, 3.600, mais 3.600 metros, muito difícil de jogar lá, todo mundo que tem experiência em altitude, ainda mais essa tão grande assim, fala que é muito complicado até de você andar, né? Então, para quem está acostumado a jogar no nível do mar, é uma experiência muito difícil. Mas o Bolívar começa ali fazendo um gol logo no início, que, sinceramente, eu não culpo a altitude naquele gol. Ali foi erro da zaga mesmo, um gol de cabeça. Fabrício Bruno, acho que uma das piores atuações dele no ano ali, na minha opinião, pelo menos, perdeu ali na disputa aérea. E os gols do Bolívar, né, ganhou de 2-1, foram dos dois brasileiros que estão em destaque lá no Bolívar, o Da Costa e o Bruno Sávio. O Bruno Sávio também deu assistência para o Da Costa no primeiro gol. Os dois brasileiros que estão brilhando na Bolívia aí, né?
O Bruno Sávio é um meia, que tem 10 jogos, 4 gols e 6 assistências, né? 10 jogos, 10 participações. E o da Costa, 10 jogos, 9 gols e 5 assistências. Então, os dois estão muito bem. Bolívar não é um time bobo, apesar de também usar a altitude ao seu favor, né? Obviamente, que ajuda muito. Mas não é um time bobo, é um time do Grupo City, um time que é organizado e conseguiu aí essa vitória, depois de levar um empate logo no início também, um gol do Vinha, bem bonito também. O Vinha fez uma boa jogada ali no ataque, e o Flamengo, sem ser esse lance do Vinha, a única oportunidade assim que teve clara foi uma cabeçada do Bruno Henrique, que ele acaba cabeceando para fora e até acaba batendo a cabeça, né, na trave, mas fora isso não conseguiu criar muitas oportunidades, até chutou que ele bastante. jamais erraria em condições normais de temperatura e pressão, jamais. Verdade, estava praticamente debaixo ali, né, da trave. Foi um gol perdido ali, bem importante. O Flamengo chutou bastante, até 15 chutes, mas a maioria também sem muito perigo. E quando você falou da base, né, quando o Lohan e o Matheus Gonçalves entraram no segundo tempo, parecia que o jogo ia mudar. Por uns 10 minutos chegou a mudar, o Flamengo ficou superior, começou a ganhar todas as divididas, pegar os rebotes, todas as jogadas paravam no pé do Flamengo. O Lohan tentou bastante, o Matheus Gonçalves também, mas depois, para o final, acho que faltou perna para todo mundo ali. O Bolívar, que já tem característica de cair um pouco de rendimento no segundo tempo dos jogos. Foi assim contra o Palestino, foi assim contra o Milionários também, no jogo que o Bolívar ganhou de 3-2. 2 gols do Milionários foram no segundo tempo. Então já tinha essa pretensão do Flamengo, né? Torcedores estavam falando disso bastante, a gente também comentou aqui no Eu e Você, falamos no seu programa também, que tinha essa pretensão do segundo tempo, talvez o Flamengo conseguir algo, mas não foi suficiente, mesmo melhorando um pouquinho ali com a entrada dos garotos. E agora o Flamengo praticamente pode esquecer a liderança, né? Teria que torcer para o tropeço do Bolívar, não depende mais de si mesmo para essa liderança. Então, o Bolívar está em primeiro, com 100% de aproveitamento, 9 pontos. Flamengo, segundo, com 4, né? É uma situação mais difícil. E hoje tem Milionários e Palestino. Milionários que é o terceiro com 1 ponto, mas se ganhar do Palestino por 2 gols de diferença, consegue aí empatar em saldo de gols do Flamengo e se ganhar por mais, consegue até passar e tirar o Flamengo da zona de classificação. Então, o Flamengo vai precisar fazer um segundo turno assim da Libertadores. Os 3 jogos são 2 no Maracanã e 1 no Chile contra o Palestino, bem quase perfeito aí. Vai precisar buscar esses 100% para se classificar mais tranquilamente em segundo lugar. Exatamente. É que o Palmeiras fez um bom trabalho, o Palmeiras está tranquilo, o Flamengo não fez um bom primeiro turno, não muito por culpa da altitude. Os 2 jogos da altitude enrolaram o Flamengo e o Flamengo agora vai ter que, como a Bruna falou muito bem, fazer um segundo turno, se a gente quiser chamar de segundo turno, essa fase de volta ali da fase de grupos, perfeito. Tem que fazer pelo menos aí 7 pontos para tentar garantir a classificação, mas sim, ainda é pouco, tem que fazer os 9 para brigar. Na verdade, o Flamengo tem que vencer os 3 próximos jogos para garantir e tentar sonhar com a liderança, mas muito difícil mesmo a liderança. Quem também jogou ontem, e é uma semana, né? Na terça-feira o Grêmio vence, continua vivo, ontem o Botafogo vence e também segue vivo na Libertadores, né, Bruninho? Exatamente, Botafogo aí ganhou de 3-1 do Universitário, né? O jogo foi controlado ali do primeiro tempo, o Botafogo teve muitas oportunidades, não teve tanto volume de finalização, mas já estava pressionando, fez uma pressão inicial boa. O Arthur Jorge já está mudando, né, o estilo do time. E no início o Tiquinho se machucou e o Botafogo perdeu. Parecia que ia ser uma noite, talvez, de uma tragédia, entre aspas, de novo, né, por perder o Tiquinho e estar sem o Diego Costa também, que é o reserva dele. Teve que colocar o Eduardo naquela posição ali improvisado, mas acabou que deu certíssimo. O Eduardo fez 2 gols, um deles com assistência do Júnior Santos, uma jogadaça, só teve que empurrar para o fundo da rede. Segundo tempo, Luiz Henrique, na verdade todos os gols foram no segundo tempo. O Eduardo faz logo no início do segundo tempo, ali aos 47. Depois o Luiz Henrique amplia 2-0, um bonito gol também. Ele deixa o goleiro ali sem pai nem mãe, né? Dribla o goleiro e empurra para o fundo do gol. E no finalzinho, 92, já o Eduardo, né, sacramenta ali 3-0 e o Universitário diminui no último minuto, praticamente, os 94 minutos. Então o Botafogo segue vivo, como o Felipe falou, igual a situação do Grêmio. Todos os brasileiros estão vivos na Libertadores. Dificilmente algum está ali muito acima, né? O Palmeiras conseguiu ali ficar mais tranquilo, mas não tem nenhum brasileiro na Libertadores com 100% de aproveitamento, tirando o Atlético Mineiro. O Atlético é o único que está tranquilo. E então o Botafogo aí ainda está em último, está com 3 pontos, mas o grupo está completamente embolado.
Primeiro é o Barranquilla com 5, segundo é a LDU com 4, terceiro Universitário com 3 e o Botafogo é o quarto com 3 também. E acabou que o resultado entre Barranquilla e a LDU ontem favoreceu aí o Alvinegro, porque foi um empate, então deixou tudo muito embolado. O Botafogo tem chance ainda de ser primeiro, tem chance de ser segundo, tem chance de não se classificar. O grupo realmente está... para todo mundo tem chance ali de se classificar. E esse encontro ainda promete, porque agora tem Botafogo e Flamengo, domingo, 11 horas da manhã, né? A gente falou aqui dos dois, os dois ontem em cenários diferentes. O Flamengo perde a primeira do ano, o Botafogo vence, se recuperando, como a Bruna falou. Novo trabalho aí do Arthur Jorge, treinador que veio do Braga. E então os dois times se enfrentam em momentos diferentes, mas o Flamengo poupou o time titular, então espera-se um bom jogo no domingo às 11 da manhã. Mais um dia diverso, né, de clima, porque domingo, 11 da manhã, no Rio de Janeiro, geralmente não é muito agradável, né, Bruni? Com certeza não vai ser, né? Eu estava até olhando a previsão já. Estava olhando ontem, nossa, já está com previsão de um calor absurdo, né? Então, altitude um dia, calor absurdo no Rio de Janeiro, meio-dia, no sol de meio-dia no outro, né? Esse horário, para mim, sinceramente, eu acho um crime jogar esse horário. Eu não entendo porque que insistem em colocar jogo 11 da manhã. Também não, até comercialmente é ruim. É ruim, é horrível, horrível. Você porque tem uns horários que você fala assim, sei lá, tipo segunda-feira, 8h30 da noite, eu acho péssimo. Mas comercialmente é bom, é um dia mais de futebol. Você acaba fazendo com que a TV tenha mais eventos. O jogo 11 horas da manhã é ruim até para quem assiste, é ruim para todo mundo. É horrível. As pessoas gostam de dormir um pouquinho mais no domingo, aí às vezes pega o horário ali de almoço, um churrasco, aí você vai... Aí enrola tudo, e nesse calor que é desumano aí também, jogar meio-dia, eu acho que tem que fazer o que der para evitar, né? Pegar esse calorão assim para deixar o futebol melhor praticado pelos dois times, né? Mas enfim, né? Tá no calendário. Mas isso é um papo para amanhã. Hoje a gente ainda tem que falar de Liberta porque não acabou. Temos tricolores em campo, certo? Exatamente. Bom, temos aí o Fluminense jogando contra o Cerro Porteño, né? O Cerro Porteño que tem vários jogadores conhecidos aqui do futebol brasileiro, né? Tem o Pires da Mota, tem o Thurin, que jogou no Grêmio, jogou no Atlético Goianiense, tem o Eduardo Brock também, que jogou aqui, o próprio Jean, né? Um goleiro com bastante polêmicas. Então o Cerro tem um time conhecido pelo futebol brasileiro, mas o Fluminense, ao que tudo indica, pode ser o favorito para essa partida, apesar do Fluminense estar num ano abaixo em relação ao ano passado, que foi campeão da Libertadores. O Diniz tem alguns problemas esse ano, alguns jogadores que não estão encaixando tão bem, muitas críticas também em relação a ele, mas o Fluminense vai em busca de manter, né, sua primeira colocação, está em primeiro com 4 pontos, como eu falei, ninguém tem 100% sem ser o Atlético Mineiro, então o Fluminense também já empatou 1, está em primeiro 4 pontos, segundo é o Colo-Colo com 4, o terceiro é o Cerro com 3, então se o Cerro ganhar, pode passar o Fluminense aí, passa o Fluminense, e o quarto é o Alianza com 2, lembrando que o Colo-Colo e o Alianza já jogaram, então não podem passar o Fluminense nessa rodada ainda, mesmo que o Fluminense perca. Perdendo só o Cerro que passa, o Fluminense continuaria em segundo aí. Mas tem esse destaque aí para hoje, o jogo é às 7 horas. E aí tem também o tricolor da Zubeldia, né, estreando na Libertadores. Exatamente. O novo treinador de São Paulo. O Barcelona de Guayaquil, né, em casa, lá em Guayaquil, enfrenta o São Paulo. São Paulo que é o segundo colocado com 3 pontos, Barcelona é o terceiro com 2. Todos os grupos estão bem embolados, né, tirando do Atlético ali, que está com 9 pontos desgarrado na frente, mas todos os grupos estão muito embolados. São Paulo, o grupo de São Paulo tem o Tajeres, né, com 4 pontos, e o último é o Cobresal com 1. Então, São Paulo vai em busca da liderança também, vai tentar ganhar do Barcelona fora. É bom porque é um jogo sem altitude, né? O Zubeldia vai estrear aí com 3 dias de treinamento apenas, então não dá para esperar uma mudança tática absurda, a cara do Zubeldia no time, porque em 3 dias de treino você não consegue fazer nada, né? Ainda mais com esse calendário aqui absurdo no Brasil. Então, há 3 dias atrás, o São Paulo ainda estava na rodada do Brasileirão, então ainda tem um dia de recuperação, né? É uma maratona muito intensa, então não vai dar para ver um trabalho ainda do Zubeldia, mas dá para observar alguns pontos, né? Como a escalação, a gente pode ver se ele vai mudar alguma peça ali. Vamos ver também em questão de esquema, né? Qual o esquema que ele vai atuar, qual o esquema que o São Paulo vai atuar nesse primeiro jogo aí do Zubeldia, lembrando que, obviamente, ele pode fazer mudanças depois, mas é bom para ver um panorama inicial até de como ele se comporta na beira do campo, como os jogadores, se vai fazer pressão, se não vai, né? Alguns pontos dá para ver, mas não dá para o torcedor tricolor, torcedor do tricolor paulista, esperar muitas modificações, né? Depois de 3 dias de treinamento.
Exatamente. Acho que hoje o torcedor de São Paulo está querendo ver exatamente o que você falou, uma formação diferente, talvez peças diferentes, mas ainda é muito cedo, como a Bruna mesmo falou. Geralmente o treinador não chega chutando o pau da barraca no primeiro dia, senão ele até perde grupo e etc. Então, acho que o torcedor de São Paulo está pronto para começar a ver mudanças, principalmente de postura, de entrega, com uma chegada de um novo treinador. Mas não creio muito mais do que isso, não, nesse jogo de hoje. Bruninha, algo mais a declarar da rodada? Temos a Sul-Americana, né? Que ontem o Atlético, seguindo o exemplo do outro Atlético, né, do Mineiro, também completou os 100% de aproveitamento, 1-0 no Danúbio fora de casa, fez ali seu papel, né? Tá tranquilo também na Sul-Americana, primeiro lugar absoluto com 9 pontos. Tivemos também o Bragantino, também venceu ali 2-1 no Sportivo Luquenho. Bragantino, que não é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro é o Racing com 100% de aproveitamento, tem 9 pontos, e o Bragantino é o segundo com 6, enquanto o Sportivo Luquenho é o lanterninha, né? 0 pontos, tem 1 ponto aí. Então o Bragantino fez também seu dever de casa. E hoje temos também 2 jogos na Sul-Americana, um jogo muito aguardado, que poderia até ser de Libertadores, né? Pelos 2 times, como eles estão atuando nos últimos anos, Fortaleza e Boca Juniors, né? O Boca aí na Sul-Americana, depois o Boca é um time muito tradicional da Libertadores, e o Fortaleza nos últimos anos vem aí no cenário nacional e internacional e o cenário sul-americano muito forte aí, com um trabalho muito bom também, mais um trabalho longevo do Vojvoda. Então temos Fortaleza e Boca. O Fortaleza é o primeiro com 6 pontos, tem 100% até agora, e o Boca é o segundo com 4 pontos. O jogo é em Fortaleza, então Fortaleza vai tentar fazer o dever de casa para manter aí o primeiro lugar e manter também o 100%. E além disso, temos o Delfim e o Inter, né? Inter fora de casa contra o Delfim. Esse jogo é mais tarde, é 11 horas, né, da noite, e o do Fortaleza é 9 horas. O Inter, que é o terceiro colocado, tem apenas 2 pontos. Lembrando que perdeu o ponto naquele jogo em casa contra o... Esqueci o nome do time agora. Perdeu o ponto contra um time que não era para ter perdido, um time que não tem tradição nenhuma em competição internacional, sul-americana e tal. Então tem só 2 pontos, enquanto o Delfim tem aí 4 pontos, é o segundo colocado. Eu tô procurando aqui qual é o nome do time. É o Real Tomayapo. Isso, exatamente. Cara, é muito engraçado, né, ver o Fortaleza enfrentando o Boca na Sul-Americana. É muito estranho ver um Boca na Sul-Americana. Muito estranho. Verdade, muito estranho. Confesso para você que quando a gente ouve falar no Boca Juniors, um dos maiores times, 6 Libertadores da América tem o Boca, 6. Quando a gente vê esse time que no ano passado estava na final da Libertadores, não está nem na fase de... É estranho, muito estranho. Muito estranho. Ver o Boca por lá. Bruninha, a Cléo quer te perguntar uma coisa. Fala, Cléo. Bruninha. Oi. Na sua opinião, quando eu vou torcer pro Neymar jogar a Copa de novo? Na sua opinião, eu torço ou deixo quieto pro Neymar ainda se destacar na próxima Copa? Eu acho que torcer, né? Torcer tá tudo bem, né? A gente torcer. Eu também torço para ele recuperar o futebol, porque eu acho que o talento do Neymar não tem igual hoje em dia, aqui no jogadores brasileiros, não tem igual o talento que ele tem. Mas se ele vai transformar esse talento na prática, né? Prática dentro do campo ali, sendo mais focado dentro do futebol, aí já é outra coisa. Mas torcer, eu também tô com você, também torço para ele recuperar aí esse futebol, recuperar um pouquinho, pelo menos, do profissionalismo, né? Para a gente poder buscar aí uma Copa do Mundo, né? Que já faz muito tempo, o Brasil está precisando de novo aí. E eu acho que ele seria peça-chave para a gente. Então vou continuar torcendo. Obrigada pela opinião. Não sei se você viu, Bruna, mas a Cléo hoje veio toda de verde, afrontosa ela. Veio de verde para comemorar a vitória do Palmeiras. Né? Pois é, eu vim de verde a esperança, ver se o São Paulo reage. Eu só te perdoo. Verde pode ser o Goiás também, não necessariamente é o Palmeiras. Por isso que eu perdoo a Cléo, porque ela torce pro Goiás. O Goiás é o time do meu coração. E o Goiás ainda vai se destacar, vai voltar e vai ser o melhor do Brasil. É menos, né, Cléo? Calma. Menos. O melhor do Brasil é meio complicado, mas... Ai. Tá bom. Bruna Medeiros, foi um prazer enorme. Quem quiser seguir a Bruninha já sabe, @medeiros.bruna_. Inclusive, o canal Fla Resenheiros, o Aleninho já disse aí que parou de ver Globo Esporte. Ele falou, deixei de ver o Globo Esporte, porque agora eu já sei que a Bruna entra nesse horário. O Wesley também falou aí, boa tarde, pessoas. Estou sem ar até agora por causa da altitude.
E o povo está dizendo que você é melhor do que o Globo Esporte, Bruno. Olha, muito obrigada, gente. Agradeço muito. Um dia eu chego lá, né? Um dia eu espero ser melhor. Mas obrigada aí, galera. Quem puder me seguir, como o Felipe falou, medeiros.bruna_. Eu posto vídeos lá também. E é isso. Vamos lá. E tem novidade, Bruna? Volta. Tem novidade para o YouTube hoje? Será que tem? Não tem? Acho que devemos ter, né? Ontem a gente não conseguiu aí, né? Mas hoje provavelmente tem. Então tá bom. A Bruna, amanhã, se sair, a gente amanhã traz, né, Bruna? É, melhor, né? Porque não sei, vamos ver se o link vai tá aí, né, funcionando. Então mas tá bom. Tem sim. Amanhã, projeto novo aí. Medeiros está de volta para falar da rodada, porque o fim de semana promete, né, Bruninho? Isso aí. Falar da rodada e vamos falar também se tiver alguma novidade, né? Caso o Tector aí é sempre em evidência, alguma novidade também sem ser dentro de campo, a gente traz aqui para vocês também.